Sejam muito bem-vindos ao Pod Orto. Eu sou a doutora Amanda Antunes, cirurgiã dentista, com foco em harmonização facial e estética regenerativa, com foco em fortalecimento da autoestima das minhas pacientes. Eu estou aqui com o Dr. Marcos e com o Dr. Fernando. Eu vou pedir para eles hoje se apresentarem de uma forma diferente. Falarem, né, qual a especialidade deles e qual que é o propósito deles dentro da odontologia hoje. Eu sou Marcos Carvalho, ortodontista, professor de ortodontia da Universidade de Itaúna, coordenador do curso de especialização após, especialização em ortodontia, e a gente tem sempre a intenção de evoluir a odontologia, abrindo a cabeça, puxando para o raciocínio clínico eficaz, puxando as coisas mais para a realidade de uma forma eficiente. Eu sou o Fernando Paulinelli, sou especialista em ortodontia, sou professor do curso de especialização após, a convite do Dr. Marcos. Estou aí há alguns anos na estrada, há 20 anos exclusivamente com ortodontia, há mais de 20 anos. E o meu objetivo na odontologia é resgatar o compromisso e a qualidade que eu sempre vi ao longo da minha carreira, dos meus professores, dos meus colegas, e tentar fazer isso se perpetuar na geração nova. Uhum. Porque eu tenho visto que isso, às vezes, tem se deixado um pouco de lado. Então, a minha missão, digamos assim, na odontologia é buscar a excelência e fazer com que as pessoas que estão sob a minha orientação ou que estão junto comigo na jornada busquem excelência sempre. Ai, legal. E é bom a gente falar isso, né, pro pessoal, qual que é o propósito, porque eu acho que hoje em dia, né, tá tudo tão máquina, assim, né, e com a inteligência artificial também, tá tudo... Hoje em dia eu acho que a maioria dos dentistas copiam e colam lá uma pergunta de paciente, e aí, às vezes, eu tô lá no Instagram, eu tô vendo as respostas, tá até com a aspa. Eu falo, gente, isso é do site, pelo amor de Deus. Igualzinho, não tira nem a aspa. Eu falo, não. Tá. Eu sou um grande fã da inteligência artificial, mas como qualquer outro tipo de inteligência, ela tem que ser muito bem conduzida. Com equilíbrio, né? Com equilíbrio. E você tem que saber o que você quer saber, né? Uhum. Então, quando eu falo de uma realidade na odontologia, é acabar com essa fantasia de que existe uma fórmula mágica, que se você usar tal técnica vai acontecer isso, e de uma forma muito pé no chão, você saber de fato o que acontece, o que resulta, por que acontece, por que você tem que fazer aquilo e não outro, né? Você tocou num ponto aí, Amanda, que é interessante, né? Parece que tem uma turma hoje que está mais preocupada com a rede social do que com o resultado no consultório. Parece que estuda para postar, estuda para engajar, para ter engajamento, né? Uhum. E, na verdade, deixa a parte fundamental e essencial e a razão de tudo em segundo plano. Então, a gente vê muita propaganda e pouco resultado, né? A verdade é essa, né? Então, assim, as pessoas estão mais preocupadas em serem excelentes na rede social do que no resultado clínico de consultório. Porque se você for ver hoje em dia, você coloca lá no chat, ele te dá tudo, te dá o roteiro, te dá o que você vai falar, a pessoa só tem que gravar aquilo e postar. Então fica até difícil, né, a gente saber, tipo assim, se é um bom profissional ou não, porque lá nas redes, tipo assim, quando você assiste um vídeo, você fala, não, bom profissional e tal, mas esse conteúdo não veio do que ele realmente aprendeu durante a sua jornada ali. Vem de um chat que ele decorou, que é fácil, isso todo mundo faz, para estar gravando e falando ali. E aí, quando eu já recebi vários pacientes no consultório que chegaram e falaram, nossa, eu fui, né, porque eu vi esse profissional no Instagram, cheguei lá, o trabalho dele não era o que eu esperava. E eu me surpreendi, porque tinha tantos seguidores e falava tão bem, e eu achava, tipo assim, que tinha tanto conhecimento, quando eu cheguei lá, não era nada daquilo. Então, o que eu acho é o seguinte, isso vazio não se sustenta. Não se sustenta, por causa disso que você falou. O paciente vai, eu já recebi pacientes no consultório assim também. O paciente vai, se decepciona e não volta. Isso. E outra,
sai falando que se decepcionou. Né? Então, essa pessoa, ela tem que pôr gente dentro do consultório, o tempo inteiro. E as pessoas vão pela rede social, mas não ficam. Né? E o que realmente torna uma carreira sólida é a carreira, é o resultado conseguido durante a carreira. Então, você veja que interessante. Eu estou tratando filhos de pacientes, né? Vários. O lado ruim é que eu estou ficando velho. Que é assim, a constatação de que eu estou ficando velho, mas também não tem alternativa, né? Certeza que eu estou ficando velho. Mas o lado bom é que, poxa, que legal. Então eu sei hoje, 10, 15, 20 anos depois que eu tratei um paciente, eu sei que eu fiz um bom trabalho, porque levando o filho e a filha dele para tratarem comigo, entendeu? Mas e é daí que você leva para a rede social. E não o contrário. Eu acho que está tendo uma inversão de caminhos. As pessoas querem performar, mostrar uma coisa antes de serem, sabe? Então, assim, isso é perigoso. Eu não sou contra também, não. Eu sou a favor da inteligência artificial demais. Ela tem muitos bons usos, né? Mas é isso, né? Infelizmente também tem o uso ruim dela, né? Inadequado. Né? Não tem essa pergunta aqui, porque eu separei até por blocos, para ficar mais fácil, alguns temas com pergunta. Mas vou fazer a pergunta para vocês. Qual, assim, uma dica e como que vocês, tipo assim, falariam, né, para os alunos de vocês como usar a inteligência artificial de um modo inteligente? Bom, eu utilizo muito inteligência artificial porque eu estou terminando um doutorado, então eu preciso de confrontar ideias. Então, a inteligência artificial, ela é como é que chama aquele jogo? A inteligência artificial é avessa à memória, aquele joguinho de você coloca os bloquinhos que vão caindo. Tipo... O dominó? Dominó. Isso, é o efeito dominó. Porque é o seguinte, se você pergunta à inteligência artificial de forma burra, ela te responde de forma burra. Se você pergunta de forma inteligente, ela te responde de forma inteligente. E com o passar do tempo, é muito interessante isso. Eu assustei outro dia porque eu confrontei duas ideias, aí o chat me respondeu, de acordo com o seu raciocínio, Marcos, eu responderia isso, isso e isso. Então ela já vai pegando as informações e sabendo mais ou menos a sua linha de pensamento. Ou seja, não adianta nada você dar inteligência artificial para quem não sabe nem escrever português. Então, é por aí. Né? Então, eu acho que as pessoas ainda não sentiram isso. Né? A questão, por exemplo, dos resultados, eu acho que é bastante complicado, trabalhoso você sair da sua casa, ir a um tratamento, a uma consulta no consultório de um dentista e tal, e tal, e tal. Por que eu estou falando isso? Porque eu quis rever os meus casos e eu consegui chamar no meu consultório pessoas que eu tinha tratado há 20 anos atrás, que eu tinha tratado há 25 anos atrás. Eu consegui. Então, uma pessoa só volta no seu consultório se ele tem boas lembranças. Assim como o Dr. Fernando falou, também trato de filhos de pacientes e uma pessoa 20 anos depois, ela volta ao seu consultório porque ela tem uma boa lembrança, porque ela tem um bom resultado. Isso sim fazer um trabalho, chegar, eu estou com 38 anos, chegar no final da história e falar assim, olha, eu deixei um produto, eu deixei um rastro, eu deixei uma coisa boa. Isso é muito gratificante. Eu vou dizer para vocês, no alto da minha experiência, que é muito gratificante. E eu questionei a um pessoal que hoje tem um pessoal que trabalha muito com clínica popular e que eles têm que atender 50 pacientes por dia e é só mudar a borrachinha e tal. Aí eu perguntei para eles, daqui a 10 anos, como é que você vai se sentir? O que você produziu? O que você deixou para trás? Borrachinha nova? Então é uma questão filosófica bem interessante. O que eu te digo é que na minha idade, ano que vem eu faço 60 anos, eu estou super bem. Eu acho que aí sim é você viver o auge, viver a sua experiência de vida, né? E aí a gente se torna mais filosófico. É isso.
eu gosto da inteligência artificial para estudar. Então, por exemplo, quando a gente monta a aula o tempo todo, né? Então, por exemplo, eu quero pegar uma atualização, eu quero me atualizar. Então, eu faço, olha, eu quero os artigos tratando sobre o tema tal, das revistas tal, tal e tal, dos últimos 5 anos, dos últimos 3 anos, dos últimos 2 anos, os mais relevantes. Vai selecionar, depois assim, confronte esses artigos, as suas principais ideias. Então, assim, ela acelera coisa que você tinha que demorar muito tempo para fazer, ela faz de maneira muito eficaz. E é muito interessante. E aí você lê, e tem um aplicativo que transforma isso em podcast, inclusive. Olha, esse não... E você pode escolher ainda, eu quero podcast, eu quero confronte, monte um podcast confrontando essas ideias com um narrador homem e um narrador mulher. E aí você escuta isso depois. Você está viajando, você coloca no carro. Então, assim, tem usos fantásticos e a gente tem que usar, mas tem que saber usar bem a nosso favor. De uma forma inteligente. É? Porque não adianta você falar bonito e não entregar. Né? Não adianta o resultado. Você fala bonito na rede social, a pessoa te procura, chega lá e não entrega. Sabe? Eu tenho uma paciente que foi num outro profissional, não era ortodontista, e que ela foi... a gente tinha feito uma consulta e ela era um profissional da área de harmonização e a professora, olha, começou a meio que, ela sentiu que forçou a barra para fazer um procedimento, mas sem sentar com ela, sem conversar, sem mostrar, e ela falou que se sentiu insegura e que sentiu que o profissional, porque eu vou viajar, porque só tem horário amanhã, depois só não sei quando, tal, faz amanhã, e ela se sentiu meio pressionada a fazer, e aí eu falei assim, tá, mas quem que te indicou? Eu fui no Instagram. Então, assim, tem bons profissionais no Instagram. A gente está no Instagram. Você está no Instagram. Tem muita gente boa no Instagram. Né? Mas, assim, o que separa o joio do trigo é o resultado. O resultado não tem jeito, entende? Assim, você tem que ter mais substância. O texto da inteligência artificial não vai te dar o resultado clínico. Usar ela, né, a inteligência artificial, de uma forma, igual eu tô falando, inteligente. Sim. Para, né, estudar artigos. Sem dúvida. Né, assim, de uma forma de estudo mesmo, né? Ao invés de pegar o texto, copiar e colar, pegar uma pergunta que o paciente te faça, colocar lá e pegar a resposta e mandar para ele, sem, às vezes, nem ler mesmo o que você está mandando. Nem fazer uma revisão do texto ali. Sim. E só completando a ideia, que eu acho muito interessante, eu uso muito o Canvas, que é um programinha para aula. Às vezes eu preciso de uma ilustração e tal, eu uso muito ele. E agora ele está me oferecendo um tratamento completo. Ele te faz digamos que uma maloclusão de classe 2, ele faz o tratamento completo. Que isso? Até o final. Então, assim, quem lida com IA e com tudo, vê que o negócio é artificial, que a figura é artificial e tal. Mas o que eu estou falando é que muita gente está, inclusive, tratando ficticiamente. Coloca como se fosse caso dele. Ele fez. Assim, o leigo, às vezes, vai fazer, poxa, que legal, não vai ver que entende? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Né? Eu ainda acho a melhor indicação é boca a boca. A minha experiência pessoal de procurar um profissional, quando eu vou procurar um médico, um advogado, é por indicação boca a boca, sabe? Mas é uma coisa muito minha, assim. Essas coisas de Instagram, assim, não me seduzem. Tá? Eu acho legal, bacana, mas eu vou perguntar, você já foi? Já conhece? Já viu? Como é que foi? Antes de eu ir, entende? Eu acho, mas é por causa da minha geração, né? Acho que eu já sou dessa... Hoje a geração vai muito pelo Instagram. Mas só se sustenta quem tem resultado, senão foguete molhado. É verdade. Então, eu vou para o primeiro bloco, que o tema é o mercado de alinhadores. Quem realmente comanda? Aí eu separei uma pergunta que é: vamos direto ao ponto que está na boca de todo dentista. Alinhadores. Temos marcas consolidadas como Invisalign, Angel, Orthoclean, entre outras. Mas existe uma percepção no mercado, inclusive por parte de muitos colegas, de que o fabricante é quem faz tudo. Né, doutor Marcos, doutor Fernando? Quem planeja o tratamento? O dentista ou o fabricante? Por favor. Olha,
lógico, absurdamente lógico, evidente que é o dentista, mas muitos colegas dentistas têm essa dúvida e acham que a empresa trata por eles. Eu acho que é uma autoflagelação desse dentista, ele se encaixa incompetente, então ele entrega para a empresa tratar. E o que a gente sabe, o que a gente tem experiência, nós temos uma experiência com alinhadores, a empresa ela manda uma ideia, você descreve o que você quer daquele tratamento, ela manda uma ideia daquele tratamento que você descreveu, e eu estou para te dizer que quase nunca eu gostei da ideia dela. Existem empresas que eu tive que devolver 5, 6, 8 vezes, o meu recorde foi devolver 8 vezes, e eu falar assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. E eu sei que tem muita gente que faz isso por atacado, porque o que importa é o número de pacientes. As empresas, elas têm uma tendência, ou elas inclusive forçam muito a barra da gente ser vendedor de alinhador. Nada contra vendedor, mas eu não sou vendedor, eu sou ortodontista. O meu objetivo não é vender o alinhador, o meu objetivo é tratar, é a cura. É o resultado ali. É o resultado. E o que a gente vê muito, o pessoal entrando nessa onda de venda, eu tenho que vender tantos por mês, eu tenho que não sei o quê. E às vezes nem olha o resultado e vai se dedicando. E aí traz os problemas. Eu já tenho retratamentos de alinhadores, pessoas que já usaram alinhador, não deu certo, estou retratando o alinhador. Semana passada eu fiquei muito pé da vida, eu fiquei muito revoltado que um pai me procurou dizendo que a filha tinha passado muito mal à noite, com dor no ouvido, há um dia atrás, e que ele foi ao otorrino, o otorrino falou assim, não é nada de ouvido, é de ATM, é DTM. Aí esse pai me procurou, e aí eu perguntei, você está usando alguma coisa? Não, eu estou usando alinhador, inclusive acabou, eu vou começar a utilizar a contenção do alinhador hoje. Eu falei, não, minha filha, você larga tudo isso, porque o que está acontecendo... aí levei o paciente em cêntrica, fui fazer o exame, levei o paciente em cêntrica, os dentes, as duas arcadas alinhadinhas, mas elas estavam tratadas? Não. Então, quando eu levei o paciente em cêntrica, ela tocava na região de premolar, desviava a mandíbula para cá e dava o estalo aqui. Quer dizer, o alinhador estava bonitinho na tela do computador, mas foi feito um exame de equilíbrio muscular, foi feito um exame de facial e muito nítido que ela tocava. Era uma paciente que eu já conhecia, que eu tinha acompanhado a fase ortopédica dela, e eu achei estranho que ela estava com o queixinho torto. Ela passou no meu consultório por volta dos 8 anos, e eu falei, ela não tinha esse queixinho torto, não. Aí depois, quando eu levei em cêntrica, ela fechou certo. Quer dizer, com absoluta certeza, esse profissional, ele não olhou esse tratamento, ele mandou para a empresa. Eu estou culpando a empresa? Não! A empresa não avaliou o paciente, a empresa avaliou 2 arcadas que você mandou. Então, a empresa não está errada, ela alinhou. Ela fez o que você mandou. E essa menina com dores enormes nessa região. Então, eu acho isso muito sério. Muito, muito sério. Eu já tive essa pergunta, inclusive, no consultório, há um tempo, já há alguns anos, antes da pandemia um pouquinho. A pessoa achava que eu era um autorizado da marca tal para passar para o paciente o planejamento da marca, né? E eu expliquei para ela. Então é o seguinte, não é mesmo, está longe de ser. Uma empresa que tentou isso nos Estados Unidos, chamado Direct Smile Club, vendia direto para o paciente, ou seja, você escaneava, você fazia o escaneamento, mandava o arquivo, você não tinha consulta nenhuma com profissional nenhum e chegava na sua casa alinhadores. A empresa quebrou. Ela teve um capital, um investimento altíssimo, foi para concorrer com a Invisalign e quebrou por causa de
processo. Não adianta, gente. Não tem mágica. Quem dera se tivesse. Nossa, eu ia ficar felizão. Não existe mágica. E é o seguinte, essa confusão que as pessoas fazem, elas podem ser para o bem da empresa e para o mal. Não faz 3 semanas eu estava numa mesa com muitas pessoas e a esposa de um amigo ou de um conhecido meu estava na ponta da mesa e eu peguei a conversa que ela falando assim: não usa isso não, que eu usei foi uma porcaria. Isso não funciona. Não. E isso ela está falando a marca da empresa de alinhadores mais famosa que tem. Uhum. E eu virei e falei assim, peraí, como é que é? Não, usei, deu tudo errado. Assim, olha só, o que você está fazendo é culpando, eu vou fazer uma analogia com a cirurgia plástica. Uhum. Você está culpando um mau resultado de cirurgia plástica, você está colocando a culpa na marca do bisturi. Quem manipulou o bisturi? O que aconteceu durante a cirurgia? Qual foi o planejamento? O que deu errado? Eu vou te falar que a marca do bisturi é o último fator responsável pelo insucesso do tratamento. A marca de alinhadores é o último fator responsável pelo insucesso do tratamento. Uhum. E pelo sucesso. Quando você tem marcas boas numa prateleira de cima, Invisalign, Angioline, e aí vai no gosto de cada um, Spark, o alinhador em office, que para mim é o Rolls Royce dos alinhadores. Mas assim, você tendo os alinhadores, um bom plástico, uma boa qualidade, é isso. Isso é importante para quem? Para o ortodontista. Ele vai usar a melhor ferramenta para executar o plano dele. Mas é uma ferramenta. O alinhador não passa de uma chave de fenda, de um pincel na mão do pintor. Não passa disso. É ponto final. É a mesma coisa que o seguinte, você pode pegar o pincel que o Picasso usava, a tela canvas que ele usava, as tintas que ele usava e entregar na minha mão. Vê o que vai sair lá. Um jogo da velha que provavelmente eu ainda vou perder. Não adianta. É só ferramenta, mais nada. Então, vocês acham que tem que ter essa consciência aí, tanto do fabricante quanto do dentista? Principalmente do dentista. Principalmente do dentista. O fabricante quer ganhar dinheiro. O fabricante tem acionista. Ele responde na bolsa de valores. É o lucro que ele teve. O fabricante é isso. É uma empresa que quer ganhar dinheiro. Certo? E para ela se tornar competitiva, ela tem que ter qualidade e tem que ter preço. Ponto. Esse é o papel da empresa. O ortodontista vai escolher a melhor ferramenta para ele, ponto final. A responsabilidade do tratamento é do dentista. Pergunta se alguma empresa é solidária na responsabilidade do tratamento com o dentista. Não. Não é mesmo. Sabe? Então é isso. Porque poderiam colocar um critério aí, né? Por exemplo, o fabricante, não, a gente só pode vender os alinhadores para ortodontista com especialização. E aí nós temos um problema, que é da legislação. Porque... Mas você teve ortodontia na sua faculdade? Muito, assim, muito pouco. Foi, se não me engano, 2 períodos, assim, muito rápido. Quando você saiu da faculdade, você saberia colar brackets numa boca inteira para montar um aparelho? Não saberia. Não saberia. Você saberia indicar qual o melhor tipo de mecânica para aquele caso? Não. A gente não tem tempo na faculdade para ver. Temos muito pouco de ortodontia na faculdade. Muito pouco mesmo. Entretanto, legalmente, todo mundo está apto a fazer ortodontia. Legalmente. Eu nem fiz, assim, nem tive experiência clínica dentro da clínica da faculdade com pacientes ortodônticos. Não tive. É a mesma coisa que um recém-formado em medicina sair fazendo uma neurocirurgia. Ele não está apto a fazer, mas ele tem... legalmente, ele tem... Legalmente, é um absurdo. Então, como o problema está na legislação, as empresas querem o quê que eu acabei de falar? Vender. Elas vão vender para um nicho de ortodontista ou querem vender para o escopo inteiro de dentista? Não interessa o resultado para a empresa, ela não é responsável pelo resultado. Ela quer vender. E ela vai oferecer para outras especialidades aparelho, como tem acontecido. Esses dias a Soul Smile, uma propaganda no Instagram, como endodontista, uma suposta endodontista, não sei se é verdadeiro ou atriz, mas eu sou endodontista, nunca imaginei que eu poderia tratar com alinhadores. E agora eles fazem tudo para mim. Eu vi isso no Instagram, entendeu? Assim, eu ri. Assim que eu formei, recém-formada, eu comecei a trabalhar em clínica popular. E aí, certo dia, eu tava lá na parte da tarde e me entra um representante. Falou com a secretária, só tava eu na clínica. Falou com a secretária, posso conversar com o dentista que tá aí hoje? Aí ela me chamou. Aí chegando lá, ela falou, olha, eu trabalho com... Não vou falar a marca, né? Eu trabalho com tal
com alinhadores e tal. Eu falei, mas eu não sou ortodontista, não faço isso, não mexo, não atendo pacientes, né? Para mexer com o aparelho, enfim. Aí ela, não, mas como você formou agora, né? Não tem problema. A única coisa que você tem que fazer é o paciente chegou, falou que o tratamento dele é ortodôntico, você molda, manda pra gente aqui, a gente avalia, te manda tudo. E aí você vai ter uma renda a mais, você vai conseguir agregar, né, mais valor aí no que você tá fazendo e tal. Eu falei, não, mas é porque não é realmente, né? Ela, não, olha, se hoje você fatura tanto, você vai dobrar o seu faturamento, que aí você vai pegar paciente. Olha pra você ver. Eu tenho um recado, eu vou olhar direto pra câmera. Você, colega, não especialista em ortodontia, quando chegar um representante de qualquer marca para você, falando, não se preocupe, nós fazemos tudo, faça a seguinte pergunta para ele. Vocês respondem solidariamente ao tratamento comigo? Vocês respondem pelo tratamento comigo? Faça essa pergunta para ele. Vamos ver qual é a resposta dele. Vai estar comigo? Se der errado, vocês fazem tudo para mim. E se não der certo, vocês são responsáveis. Se eu tiver que usar mais alinhadores, pagar de novo, ou se eu tiver alguma perda dentária, uma reabsorção de raiz, vocês são solidários comigo no tratamento. Vocês fazem tudo para mim e respondem comigo também pelo tratamento. Vamos ver qual é a resposta dele. Vocês Legal. fazem tudo para você mesmo. Acho interessante. Pergunta isso. Acho interessante isso. É. Vamos focar nisso. Como é que é a resposta? Porque essa da sua Smile está sendo veiculado na internet e tal. Como é que é os comentários que você falou? Os comentários são massa, né? Aí quando eu vi esse negócio da sua Smile, primeiro eu fiquei um pouquinho em choque, assim, caramba, sério mesmo? Tipo assim, poxa. E aí eu fui ver os comentários assim, kkkk, que ótimo, mais tratamento para os especialistas. Assim, vai na fé, minha filha, vai lá, coloca alinhador, é super fácil, vai lá, vai dar bom, vai dar bom. Aí, tipo assim, eu vi uma que eu adorei, frases antes de morrer. A gente te ajuda, pode colocar que eles fazem toda, como é que é? Frase antes de morrer. Eles fazem todo o trabalho por mim, eu só tenho que colocar os alinhadores. A frase antes de morrer, né? Tipo assim, não aperte esse botão. É isso aí. Tipo isso. É tipo isso. Eu amo frase antes de morrer. Mas então é bem isso, né? Então, eu falo que o dentista tem que ter essa consciência para poder, né, tratar o paciente dele, não como uma bolsa ali de dinheiro, né, mas como um ser humano mesmo. Exato. De e uma tá forma faltando assim, isso, essa visão demais, o que eu vejo, sabe? É uma burrice, muito, desculpa a palavra, mas assim, ele está pensando numa bolsa de dinheiro hoje. E amanhã? E daqui a 5 anos? Ele vai ter essa bolsa de dinheiro? Vai ter super dores de cabeça. É. Processo. Eu não tive uma bolsa de dinheiro, não tenho hoje, mas eu tenho a minha dignidade. Eu tenho a realização, uma vivência confortável. Não vou dizer que nós estamos nas mil maravilhas com esse imposto de 27,5%. Mas a gente vive dignamente, né? Criamos nossos filhos. Ele dorme. Isso, sabe que eu penso assim? O que é mais gratificante para mim é quando a gente consegue transformar. E olha, eu tenho uma colega que faz prótese facial, sabe? Eu achava que eu fazia grandes coisas, né? Até eu ver o trabalho dela, sabe? É devolver um olho, uma orelha, um nariz. E é um trabalho de artista, eu até arrepio quando eu falo. O nome dela é Helena. A doutora Helena, assim... Helena Lara Rezende. Ela, assim, quando eu vi, eu falei assim, Helena... Nossa, você tem que estar milionário, porque o que você faz é... Ela assim, não, tô não, quem dera, tô não. Tal. Então, aí eu falei assim, cara, é a mesma coisa, ela faz isso, a realização, claro que ela tem que viver, mas a realização de ajudar o próximo pela profissão, através da profissão, não é de caridade não, você recebe por isso, mas do seu trabalho, transformar a vida de uma pessoa, isso, puxa, não tem preço que pague isso. E ao longo da sua carreira, você tem que deixar isso um punhado de vezes, pelo menos, de transformar a vida das pessoas, sabe? Isso, poxa, não tem dinheiro que pague isso, entendeu? Você ficar feliz, você se sentir orgulhoso, poxa, todos os meus sábados dentro do curso, enfiado no curso, estudando, ralando, preocupado, tudo vale a pena quando chega nessas coisas. E quando a carreira é vazia, é o resultado imediato agora, é o palito de fósforo. Ele pega fogo, ilumina e acabou. E fica o quê? Né? Fazer ali com um propósito de vida, né? Exato. Por que você escolheu odontologia? Ninguém escolhe odontologia para ficar rico, gente. Sério. É só conversar com meia dúzia de dentistas aí.
Ninguém vai escolher. Quem quer escolher para ficar rico E vai eu fazer acho odonto. que o dinheiro é consequência do seu trabalho. Totalmente. Sem sombra de É dúvida. consequência. Totalmente. Sabe? Totalmente. Vamos pro bloco 2, que tem a ver com a ROF. Tem uma pergunta aqui ligada com a ROF, que é a minha especialidade hoje. Eu vejo que muitas vezes o paciente chega querendo preenchimento ou toxina, mas o problema real é estrutural e ortodôntico. Como a ortodontia se integra com a harmonização e outras áreas para melhorar a face? Eu acho que as duas, comentei isso, as duas andam de mãos dadas. Uma completa a outra absurdamente. Absurdamente. Eu acho que não vale a pena você jogar a sujeira para baixo do tapete. Uhum. Então, você tem as mudanças que a ortodontia faz, elas são permanentes, facialmente falando. Então, um ângulo nasolabial interessante, elimina o bigode chinês, recontorna o lábio, recontorna o botão mentoniano, o queixo. Mas, como tudo, principalmente em biologia, tem limite. Então, às vezes, você não consegue, por exemplo, contornar a ortodontia trabalha muito na base do nariz, mas ela não consegue trabalhar no dorso do nariz. Uhum. A ROF trabalha fantasticamente o dorso do nariz. A pessoa, às vezes, a gente consegue encaixar todos os dentes e tal, mas falta um pouquinho de queixo, falta um pouquinho de botão mentoniano, e aí você passa por uma cirurgia ortognática que pode te dar um botão mentoniano, mas não é o bastante que seria o interessante, que entraria numa harmonia com o nariz, lembrando sempre que a nossa face ela tem que ter uma harmonia de nariz, lábio superior, lábio inferior e mento. Então a ROF aumentando um pouquinho esse mento é fantástico, o resultado é fantástico. As papadas, as nossas papadas, que a gente usa uma barbinha para... né? Então, eu acho que é uma especialidade que anda de mãos dadas mesmo. Eu acho que, sabe o que falta? Falta common sense, bom senso. E é o seguinte, sabe o que eu acho que falta muito? Uma integração. Cara, vamos fazer um simpósio orto-ROF. Acho muito legal. Sabe? Porque é o seguinte, todo mundo tem a ganhar. Ninguém resolve nada sozinho. Então, uma das coisas que eu, como ortodontista, vejo é que a ROF é limitada para tirar. Ela é totalmente eficaz para acrescentar, mas ela é limitada para tirar. Então, vai passar agora aqui na edição o caso de uma paciente minha que me autorizou esses dias a usar essas fotos. Né? Então, do lado esquerdo é o antes, do lado direito é depois. E a face dela está mais harmônica. Então, assim, é nítido que a gente vê que tem o mento mais definido no depois, a linha queixo-pescoço mais definida no depois. Então, tá tudo mais suave, tá tudo mais harmônico nessa paciente. E quando eu coloquei esse caso, sem falar o que tinha sido feito, as pessoas acharam que, como tinham uma visão da ROF, de acréscimo, então elas tratariam essa foto da esquerda acrescentando mento, fazendo preenchimento, fazendo preenchimento no ângulo goníaco, lipoaspiração sugeriram, e quando eu mostrei a foto depois, todo mundo foi unânime em falar que, todo mundo foi unânime, é ótimo, né? Foi unânime a opinião de que tinha sido feito um preenchimento no ângulo goníaco para definir a mandíbula, e tinha sido feito um preenchimento no mento. E tudo que foi feito nessa paciente que está aparecendo aqui agora foi extração de 4 premolares. E mais nada. E veja bem, todos são dentistas, todos que opinaram no caso, certo? Então, o que eu acho que falta é uma integração das especialidades para uma enxergar a potencialidade da outra, de maneira a complementar a sua. Então, quando eu acho que fica muito separado uma coisa da outra,
as duas têm muitas soluções, mas as duas têm casos que poderiam ficar melhores se complementassem. Termina a orto, faz o planejamento antes com o especialista em orto. Termina a orto, manda para ele. Sabe? Ou o contrário, o Hoff vê um caso e diz, poxa, será que se eu acrescentar aqui vai ficar bom? Ou será que é caso de suavizar, de esvaziar? Então, assim, essa troca de ideias, eu acho que vai favorecer demais as duas especialidades e, óbvio, principalmente os pacientes, entende? E a gente vai parar de ver coisas, assim, que a gente vê. Eu vi um caso uma vez de um perfil que foi feito o preenchimento de lábio e de mento. E uma aluna que me mandou esse caso era um caso do Instagram. Eu falei assim, olha só, a profissional acertou 200% no mento. Ficou lindo. Mas errou 200% no lábio. Não precisava do lábio. Ia ficar mais bonito ainda se tivesse feito só o mento. Então, assim, mas por que é isso? E se viesse primeiro para mim, talvez eu não enxergasse também, entende? Eu só vi o resultado. O profeta do acontecido é mais fácil. Mas, assim, se as duas especialidades se integrarem mais, eu acho que todo mundo sai ganhando muito. Eu acho que é isso que você falou também. E é muito também o dentista enxergar o paciente como o todo. Por exemplo, chegou... Eu mexo, né, com essa parte clínica da odontologia muito pouco ainda, mas estou voltada mais para a parte de harmonização, estética regenerativa, enfim. Mas, gente, chegou um paciente para mim essa semana para fazer botox. Ela ia fazer apenas botox, mas eu sou formada em odontologia. Eu não estou ali no consultório só cuidando da estética facial por fora da minha paciente. Ela chegou, né, ela sentou na cadeira e eu via que ela ficava muito com a mão assim na mandíbula. Aí eu falei pra ela assim, tem alguma coisa te incomodando e tal, porque eu aplico botox nessa região dos olhos, você não vai poder ficar, né, apalpando, pelo menos nas primeiras horas ali, que eu aplicar a toxina. Não, é porque era na parte da manhã, não, porque eu tô dormindo e eu acordo com isso aqui muito dolorido. Aí eu falei, olha, você já, né, eu não faço, não mesmo, mas você já procurou um dentista, né, eu posso dar uma olhada pra você e tal? Ela falou, claro e tal. Ela tava apertando, tava tendo um apertamento, ela ia precisar fazer uma placa de bruxismo. E aí eu indiquei ela, né, pra uma colega e tal, depois ela me mandou mensagem, deu super certo, tá abusando, ela tá dormindo bem melhor, acordando sem dor. Gente, se fosse outro profissional, ia pegar, ia fazer o botox e ia mandar ela. Não ia nem perguntar, não ia indicar. Eu acho que falta muito isso dos colegas hoje em dia, né? Enxergar o paciente como todo e não chegar e só atender ali o que você faz. Ah, não, vou fazer só a parte ortodôntica e pronto. Se eu acho que ele precisa de uma harmonização, não vou indicar. Se eu acho que ele precisa de uma endo, não vou indicar. Você tocou num ponto aí que eu acho fundamental. Uma vantagem que o especialista em harmonização orofacial, que veio da odontologia, tem sobre todas, sem exceção, todas as outras especialidades que trabalham na harmonização facial, é que o dentista é dentista. Os dentes exercem um papel importantíssimo, uma influência enorme no perfil facial, na harmonia facial, enorme. E a única pessoa que estuda dente é o dentista. Nenhuma das outras especialidades, todas que mexem com isso, que trabalham com isso, nenhuma tem a visão que o dentista tem. E os colegas estão, às vezes, esquecendo disso. É o que eu noto, sabe? Que eles estão com a faca e o queijo na mão, mas não corta. Eles estão com a faca e o queijo na mão, mas não corta o negócio, entendeu? Tá aqui, ó, tá na sua mão, você já sabe, você já tem esse conhecimento. A gente tem, tipo assim, muito conhecimento, igual dessa parte de anestesia. Eu já fiz curso de harmonização que tinha médico fazendo curso para aprender a anestesiar, do jeito que a gente anestesia, para poder fazer os procedimentos. Sim. Eles tinham todo o conteúdo da prática do procedimento, mas não sabiam aplicar anestesia. Aí entrou no curso com dentistas para aprender a fazer anestesia intraoral. Eu acho que tem uma questão também muito importante que hoje eu estou muito filósofo. Tá demais. Tem uma questão muito importante que é o seguinte, você é dentista, você é médico, você é da área de saúde, então, antes de mais nada, você é um agente de saúde. E, então, não é a sua especialidade, mas você tem que saber pelo menos que existe uma anormalidade e que você tem que indicar um especialista para aquilo. Eu tenho um caso muito, muito ilustrativo, que é uma paciente há muito tempo atrás, na radiografia dela, a radiografia que era para analisar face, a radiografia cefalométrica, ela apresentou aqui na região
central da calota craniana uma formação parecendo um cacho de uva. Uhum. Eu sou neurologista? Não. Eu sou médico? Não. Mas aquilo não é normal. Uhum. Então, olha, antes da gente começar o nosso tratamento, leva essa radiografia aqui para o médico e dá uma olhadinha, vê que ela tinha um tumor benigno de hipófise. Então, assim, tinha maiores consequências? Não. Pode ser controlado e tal. Mas é meu dever como agente de saúde alertar, olha, não está normal. Essa anatomia radiológica aqui não está normal. Eu acho que falta isso, né? Falta. As pessoas estão esquecendo do fundamental, né? Exatamente isso. Agente de saúde, nós somos. Agente de saúde, exato. E aproveitando o gancho dessa questão da ROF, tem uma outra pergunta que é: isso me leva a uma dúvida comum. É possível realmente harmonizar a face apenas com ortodontia? Como vocês enxergam o perfil do paciente antes de colocar o primeiro bracket ou escanear para alinhadores? Bom, lógico. A gente passa, nós como professores de pós-graduação, a gente passa muito tempo explicando análise facial, técnicas de análise facial, avaliação de uma face homogênea, terços faciais, a gente fala muito isso. Crescimento e desenvolvimento. Crânio facial, arquitetura crânio-facial, braquicefálico, dolichocefálico. A gente passa muito tempo isso. Então me assusta muito quando, como eu contei o caso aqui da colega ortodontista que mandou alinhar o dente e não analisou face. Para mim não existe isso, é inconcebível. Não existe isso, não existe mais ou menos a setorização das profissões de saúde, né? Então me parece que hoje tem o ortopedista da mão direita, o ortopedista da mão esquerda. Não existe ortodontista só de que alinha dente. Né? Então vem as questões das extrações, que hoje ninguém mais sabe extrair dentes, ninguém mais tem domínio das extrações. Você dominando a extração, você vai dominar o seu controle de face, o seu controle de harmonia facial. Né? Então, assim, é até difícil, não, é até impossível você se relacionar com um profissional de ROF se você não tem o domínio disso. O que é o normal? O que é o natural? O que é o homogêneo? Né? Para você discutir. Então, eu, para atingir um bom resultado facial, eu, ortodontista, eu consigo chegar até aqui. E você da ROF consegue, a partir daqui, chegar até aqui? É essa interação que tem que acontecer. Né? Os nossos alunos sabem, né? Meus pacientes, nossos alunos. Então eu vou falar isso aqui, pode até comentar aí quando sair isso pro Instagram aí, o paciente para falar se eu estou mentindo. O plano de tratamento nosso, lá no curso, quando vão apresentar um plano de tratamento, nós temos pelo menos, a gente monta no PowerPoint, e nós temos ali, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos pelo menos uns 10 a 12 slides mostrando a face e a estrutura crânio-facial antes da gente ver dente. Antes de chegar nas fotos intraorais. O diagnóstico começa pela face, sabe? E depois, o dente, aonde eu vou colocar, ele vai integrar nessa face. Exatamente. Então essa análise facial dá pra gente os limites do nosso tratamento. O que é desejável fazer, o que eu não posso fazer. Então você já tem as necessidades, as limitações do que você pode ou não pode fazer antes de chegar na boca, a ver a oclusão do paciente, sabe? Então, assim, é assim que é feito. Então, a face é o que limita ou o que pede o nosso tratamento ortodôntico. Então, isso é muito interessante. Mudando um pouco o assunto agora, o foco, né, para um cenário global, o Brasil é respeitado lá fora. Estamos exportando tecnologia ou apenas consumindo o que vem dos Estados Unidos e da Europa? Veja bem, aí nós vamos ter que mudar um pouquinho Estava comentando hoje de manhã. O berço da nossa ciência, a ortodontia, sempre foi os Estados Unidos. As coisas mudaram.
Hoje, a gente vai buscar, tudo bem, a gente continua buscando conhecimento dos Estados Unidos, lógico, mas hoje a gente vai buscar conhecimento da Coreia do Sul. Hoje a Coreia do Sul é grande exportadora de tecnologia na ortodontia. E com a revolução, a criação dos mini implantes, a criação coreana. E nós temos a gente assusta muito quando a gente vai à Europa. Que a Europa está mais ou menos na década de 60 se tornando odontologia. Eu tive com meus meninos em Portugal e o pessoal assim, nossa, vocês têm os dentes bonitos? Vocês têm um sorriso bonito? Seus filhos têm... Vocês são americanos? Não. A gente está falando português? Então vocês são italianos. Italiano tem dente bonito. Olha pra você ver. Mas assim, o que você vê, Espanha, Portugal, França, você vê de rote. Você vê rote ainda aqui no Brasil? Muito pouco. Nem na baixa renda. E o que você tem de rote lá, assim, sujeito... Jovem, né? Jovem. Quando põe, né? Tem isso também. Com espaço, quando põe. Jovem, de carro novo, né? Porque se você comprar na Europa um BMW, é como se você comprar qualquer carro aqui no Brasil e tal, carros novos e tal, na hora que o cara dá uma risada, tá de rote. É interessante, é um dos maiores expoentes hoje. Expoentes não, expoente já foi, né? Já é consagrado hoje, é o chinês, que trabalhava com os mini implantes extraovulares, né? O Chris Yang, né? Então, a Ásia hoje é o grande fomentador de novas ideias e novas tecnologias. Agora, a odontologia brasileira sempre teve um destaque em termos de qualidade e criatividade internacional, sabe? Internacional. Por quê? Aqui nós somos obrigados a fazer muito com pouco, porque nós temos uma população de relativamente uma baixa renda, mas de uma exigência estética altíssima, altíssima. Então, na faculdade, nós, dentistas, temos que oferecer muito com pouco. Os nossos protéticos de laboratório têm que oferecer muito. Então, tem muita demanda de trabalho. Então, tornam-se experientes naquilo, faz muitas vezes, repete muitas vezes. Existe um acesso maior à odontologia aqui do que fora é só caro. Aqui você tem algum acesso para todos os níveis. Tem muita gente que não tem, mas é um problema mais político, tá? Mas assim... E nós temos que entregar. Então, quando a pessoa vai, por exemplo, vou na clínica popular, vai na clínica popular, mas ele tem exigência lá, estética. Então, isso torna o dentista brasileiro muito capaz de oferecer um serviço de nível excelente, às vezes com pouco recurso. Então, isso diferencia o dentista brasileiro no mundo. E isso é conhecido mundialmente. E pegando o gancho, né, que você já falou aí, da outra pergunta que eu tenho aqui temos um cenário curioso. Baixa renda média, mas uma exigência estética altíssima em todas as classes sociais. Como isso impacta a nossa prática? E é verdade que na Europa eles não ligam tanto para o sorriso perfeito como nós? Nossa, a gente tá tipo Mandiná, né? Então. Isso aí. Eu acho que eu não consigo entender o porquê da Europa. Se você for explicar Portugal, porque em Portugal não existia faculdade de odontologia. Odontologia era uma especialidade da medicina. Então, o sujeito fazia 10 anos de medicina e não queria se formar em odontologia. Então, existem umas dicotomias fantásticas. Aí foi o pessoal de São Paulo, que foi para Portugal, fundaram uma faculdade de odontologia que foi rechaçada pela sociedade médica portuguesa, que ia para jornal, que não sei o quê, mas o presidente e o primeiro-ministro de Portugal tratavam com dentistas brasileiros. Olha para você ver. Então, hoje, lógico que a coisa mudou. Mas eu não consigo imaginar como centros tecnológicos como a Alemanha, ainda tem uma odontologia atrasada. Eu não consigo entender isso. Talvez assim uma visão sectarista, talvez. O Boca não pertence à saúde. Boca não é uma questão meramente estética, não é de saúde. Eu não sei te explicar, mas me estranha muito. Eu tenho uma teoria, mas é só minha mesmo. Eu não vou falar. Fala. Eu vou falar. Fala. A Europa passou por 2 grandes guerras há 100 anos.
né, a menos de 100 anos da Segunda Grande Guerra. E com um intervalo pequeno, um intervalo de 15 anos aí, entre uma e outra e tal. Então, assim, você pensa o seguinte, naquela época não tinha recurso, as pessoas estavam preocupadas em sobreviver, em ter o que comer, em não cair uma bomba na cabeça. Então, eu acho que a boca era a última coisa em questão de sobrevivência deles. Então, eu acho que essa geração é muito nova, né? É muito recente isso, né? Os netos dos que viveram essa época estão vivos hoje. Então, eu acho que esse pessoal deixou de ter por um tempo uma preocupação com a higiene oral, com o cuidado com a boca, porque aquilo era quase que supérfluo para eles. Está preocupado em comer, em dormir em algum lugar, sabe, em não morrer. E eu acho que esse não ser importante o cuidado oral foi passando de geração para geração. Então os avós não ensinaram para os pais, que não ensinaram para os filhos, que não ensinaram para os netos dessa primeira geração. Eu acho que tem muito disso na Europa. Isso não é relevante. Eu acho que se tornará, e eu acho que vai acontecer mais. Mas isso é a minha ideia de que por quê que eles não ligam muito? E não ligam mesmo, né? Você vê jovem, dente torto, é normal, faltando dente, igual o Dr. Marcos falou. Interessante. Filosofia, né? Não, eu gosto de ver muito Masterchef. Então, eu gosto muito do Jacan. O Jacan, ele se recusa terminantemente, o chefe Jacan, chefe estrelado, Michelin e tal, ele se recusa terminantemente a escovar dente. Gente. E ele fala isso no programa, não, eu não escovo o dente. Daqui a pouquinho você vai conseguir comer? A gente podia fazer um Hell's Kitchen nele, né? Hell's Doctor. Hell's Doctor. E o pior é que a pessoa falando isso incentiva outras, né? A fazer a mesma coisa. Não pega aqui não. Aqui não, mas lá fora... Lá fora é normal. Lá fora tá chovendo molhado. Mas aqui, não. Aqui todo mundo quer ficar bonito. O Brasil é um dos líderes mundiais em número de cirurgias plásticas. No país pobre. Em trabalho estético, de uma forma geral. Aquela que eu já comentei, da canadense, né? Ela voltou agora para o Canadá. Eu sigo ela no Instagram. Então, ela é apaixonada com o Brasil. Né? Então, ela cita as coisas que ela gosta do Brasil. Aí, uma das coisas que ela falou assim, eu achei tão bonitinho que onde eu trabalho, lá no escritório, todo mundo almoça, depois todo mundo tira uma escovinha do bolso e vai escovar dente. Você vê. Isso como aí. Se fosse uma... Olha, eu morei com espanhol. Eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos nos anos 90. Não existia internet. Não existia a palavra internet. E aí ele virou pra mim, ele tinha um sotaque, né? Ele falou assim, Fernando, you brush your teeth every day? Fernando, você escova seus dentes todos os dias? Assim, não, cara, eu escovo, pelo menos 3 vezes por dia. Almoço, café da manhã, almoço e antes de dormir, pelo menos. Eu disse, sim, e você? Por que você escova como? E eu assustado, eu nem pensava direito em odontologia. Por que você escova como ele? I don't know. De vez em quando. Nossa. Assim, cara, e aí lá ele começou a escovar os dentes todo dia. Vinha de uma família muito abastada, morava num bairro nobríssimo de Madrid, tinham muito dinheiro. Tive a felicidade de encontrar com ele uns 5 anos depois, numa viagem à Europa. E ele já estava, assim, já tinha formado, mais do que 5 anos. Ele já tinha formado, era estava numa empresa, assim, hoje ele é executivo e tal. Encontrei com ele, e um cara bem apessoado, assim, os dentes tortos, todos apinhados, amarelos, tortos e tal. E, assim, não combina, né? Não combinava. Então, o dente tudo torto, entendeu? Assim, mas é isso. Eu acho que é cultural mesmo. Agora, para a gente finalizar, eu já vou até agradecer, muito obrigada, doutor Fernando, doutor Marcos. E ficou uma última pergunta aqui, para a gente finalizar, o que vem por aí? Alguma tecnologia ou conceito que já é forte no exterior e aqui ainda não chegou com tanta força aqui no Brasil? Eu acho que as coisas estão acontecendo muito simultaneamente. Eu acho que a gente não tem mais esse gap de uma coisa sai lá e 10 anos depois chega aqui. A coisa está bem imediata. O que eu vejo, que eu vislumbro assim, em termos de alinhadores, são os alinhadores diretamente impressos. Então vai imprimir diretamente o alinhador na impressora. Mas está incipiente ainda e tem estudos recentes mostrando que esses alinhadores diretamente impressos, eles têm uma toxicidade. Eles liberam, não são biologicamente totalmente compatíveis. Então, apresentar irritação em mucosa e tal, então a coisa vai dar uma
estagnada agora e vão repensar isso, mas eu acho que é o próximo passo, sabe? Que são alinhadores que têm uma memória de forma melhor, têm propriedades mecânicas melhores do que a que temos hoje. Tá. Só falta poder usar em humano. Né? Então, assim, mas é o que eu vejo de próximo, assim. Que vem aí. Que vem aí. Verdade. Eu acho que nós temos filosofia. Eu acho que nós temos que mudar o foco. Eu acho que mecanicamente a gente está muito bem com os alinhadores, com os microimplantes, com os bracts, juntando tudo isso, mas eu acho que agora a gente tem que mudar o foco um pouco para a biologia, porque não é só mecânica, é biomecânica. E eu acho que a gente tem muito que evoluir aí em termos de biologia. Por quê? Porque as próprias leis, as leis da bioética, muito utilizadas e muito desenvolvidas no nosso país, a gente tem um código de bioética muito grande, ela teve que abrir um parêntese grande para as perdas ósseas que a gente tem durante o tratamento ortodôntico, o encurtamento de raiz, que é a reabsorção radicular, perda de crista óssea. Isso a gente não vê ainda falando sobre isso. Então eu acho que vem muita novidade em cima disso, nessa área de biologia. O que vai trazer uma saúde muito maior para o pós-tratamento, para a longevidade daquele sorriso e principalmente para a velocidade do tratamento, porque já não se um caso muito complicado, a gente já não aceita ficar 4, 5 anos em tratamento ortodôntico. Por quê? Porque existe a perda biológica. Quanto mais tempo de uso, maior a perda biológica. Então, eu acho que por aí a gente vai ter novidades. Então, muito obrigada, Dr. Marcos, muito obrigada, Dr. Fernando. A gente que agradece. No próximo episódio já tem mais perguntas, mas por hoje a gente encerra por aqui. Eu queria muito agradecer a presença de vocês dois. Obrigado. Até a próxima. Amanda.